aí, galera de todo o Brasil! Vamos começar o último treino daquela matéria que vocês vão acertar todas as questões, pessoal. Tenho certeza disso. Vocês estão fazendo a parte de vocês, vocês estão estudando a beça, vocês estão aqui, ó, fazendo o último treino. Vocês são guerreiros. Vocês são os meus faixas pretas aqui do Ceras. Maravilha, pessoal? Tamo juntos. Então, olha só, vamos começar. Daqui a pouco vai ter momento beijo, show da Xuxa, viu, pessoal? Tô cheio de recadinho para dar para vocês aí. E já começo mandando um beijão para todo mundo das franquias aí, viu? Olha só, este ano eu quero em cada uma das franquias para dar aula, palestras para vocês. Beleza? Vamos juntos, pessoal de casa também? Estamos juntos? Vamos lá, pessoal. Último treino, hein? Vem para cá, sonhei com bastante coisa aí essa noite, hein? Então vamos começar falando sobre órgãos da OAB. Órgãos da OAB. Gente, a OAB ela é formada por 4 órgãos, não é isso? Nós temos o Conselho Federal, que é o órgão supremo da OAB. É como se fosse o nosso STF. Esse Conselho Federal, gente, ele fica na capital do país, atualmente Brasília. Esse Conselho Federal, ele é integrado pelos conselheiros federais, da maneira como está disposta lá no Estatuto. Então, quem são os conselheiros federais? Primeiro, gente, são os integrantes das delegações de cada unidade federativa. Ou seja, cada estado, quando se realiza as suas eleições, enviará 3 advogados lá para Brasília. Então, olha aqui, ó, nós temos 3 advogados de São Paulo, 3 da Bahia, 3 do Rio Grande do Sul, 3 do Rio Grande do Norte, e aí por aí vai, ó, Acre, Bahia, Pernambuco, Pará. Maravilha, gente? Então, são conselheiros federais, os integrantes das delegações de cada unidade federativa. E também os ex-presidentes. Olha só, gente, o presidente do Conselho Federal, ele é conhecido também, aliás, ele se apresenta nos congressos e conferências internacionais como presidente nacional da OAB. Olha aí, nunca caiu, hein? O presidente do Conselho Federal é o presidente nacional da OAB. Vejam que o Estatuto ele não menciona a questão da reeleição, mas como se aplica de forma subsidiária às regras do Código Eleitoral, se permite, então, uma reeleição. Mas uma hora ele vai deixar de ser presidente, passando a ser ex-presidente. E ele continua sendo conselheiro federal, gente, só que na qualidade de membro honorário vitalício. Maravilha? É isso aí. Bom, gente, olha só, o Conselho Federal ele é um órgão julgador. Em uma série de situações, terá que tomar várias decisões. Então, como é que funcionam as votações lá no Conselho Federal? Cada delegação dessa tem direito a um voto. São Paulo tem direito a um voto, Bahia tem direito a um voto, Santa Catarina tem direito a um voto. Só que cada delegação, nós já sabemos, é composta por 3 advogados, por 3 conselheiros federais. Então, turma, esses 3 vão ter que se reunir para juntos exteriorizarem o seu voto. Então, ali dentro pode dar o quê? 3-0 ou pode dar 2-1. Ou seja, o voto da delegação é tomado pelo voto da maioria dos seus integrantes. Bom, só que se por acaso comparecerem apenas 2, para votar tem que dar 2-0. Mas se der 1-1, porque é possível, já que tem 2 apenas, o suplente não vai. Se houver empate, aquela delegação não vota. E também não vai votar a delegação que tiver interesse naquele assunto. Normalmente, quando o Conselho Federal está decidindo se deve ou não intervir em algum conselho seccional. Os 3 enviados daquele conselho seccional, é claro, não vão votar. Maravilha? Beleza? E os ex-presidentes? Isso aqui caiu pela primeira vez na última prova, hein? O que não significa que não pode cair nessa, é claro que pode. Bom, apenas os ex-presidentes que tomaram posse até 94 podem votar. Por quê? Porque quando vigorava o Estatuto Antigo, que era a Lei 4.215 de 63, eles tinham direito de voto e voz. Com o novo Estatuto, Lei 8.906 de 94, eles passaram a ter direito apenas a voz. Só que o artigo 81 do Estatuto, lá nas disposições finais, diz que aqueles antigos que já tinham direito de voto, eles têm o mesmo voto de uma delegação. Tá certo? É isso aí. Competências do Conselho Federal, pessoal. O Conselho Federal pode propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, claro, quando há violação à Constituição Federal. Porque quando há violação à Constituição Estadual, quem vai impetrar, né, quem vai propor ação direta de constitucionalidade é o Conselho Seccional. O Conselho Federal, gente, ele pode intervir nos conselhos seccionais que houver irregularidades.
O Conselho Federal vai fazer a lista sêxtupla para encaminhamento ao tribunal quando daquela escolha para o 5º constitucional, quando se tratar de tribunal federal ou interestadual. Maravilha? Muito bem. E o presidente do Conselho Federal, ele vota? Ele só vota se for preciso para desempatar. Se depois que todo mundo votar, aí sim ele pode votar. Ou seja, ele tem o voto de qualidade, o voto de Minerva, o voto de desempate. Beleza? É isso aí. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Os conselhos seccionais, eles ficam nos estados, no Distrito Federal e nos territórios. Só que nós sabemos que atualmente no Brasil não há mais territórios, mas nada impede que territórios venham a ser criados, não é isso? Professora Flavinha Bahia, aqui professora de Direito Constitucional de vocês, lá nós aprendemos Direito Constitucional. Um novo território no Brasil pode vir a ser criado através de lei complementar, não é isso? Muito bem. Se vier uma lei complementar e criar um novo território no Brasil, haverá obrigatoriamente um conselho seccional. E este novo conselho seccional é criado através de quê? Através de resolução do Conselho Federal. Artigo 46 do Regulamento Geral. Maravilha? É isso aí, gente. Olha, no Conselho Federal, vem para cá para a tela, nós temos também os ex-presidentes. E aquela mesma regra, se pode votar ou se não pode, também vale para cá. Tá certo? Agora só, o número de conselheiros seccionais é diferente lá de Brasília, porque em Brasília são 3 por estado, não é isso? Agora, nos conselhos seccionais, o número de advogados é proporcional ao número de advogados inscritos. Como é que funciona isso, gente? Se tiver menos de 3.000 advogados naquele estado, podemos ter até 30 conselheiros. Está lá no artigo 106 do Regulamento Geral. Abaixo de 3.000 advogados daquele estado, poderemos ter até 30 conselheiros. Agora, nos estados que têm muitos advogados, mais de 3.000, como é que funciona isso, hein? Eu posso colocar mais um conselheiro a cada grupo de 3.000 advogados que forem se inscrevendo. Por isso é proporcional. Então, nos estados que têm 6.000 advogados, coloco mais um. 9.000 advogados, mais um. 12.000 advogados, mais um. 15.000 advogados, mais um. Até chegarmos ao número máximo de 80. Pode ser que tenha 1 milhão de advogados naquele estado, mas teremos no máximo 80 conselheiros. Beleza? É isso aí. Algumas competências dos conselhos seccionais, pessoal. Os conselhos seccionais, eles funcionam como tribunais de recursos. Como é que é a hierarquia aqui na OAB? Isso já andou caindo algumas vezes, hein? Tem um tempinho que não cai. E está no artigo 58, inciso 3º do Estatuto, né? Bom, as decisões tomadas por presidente de conselho seccional, por diretoria de conselho seccional, por diretoria de Caixa de Assistência dos Advogados, ou por diretoria de subseção. Perceberam? Qualquer uma dessas diretorias ou presidente pode tomar uma decisão, dependendo do assunto. Ou então pode ser que a decisão seja do Tribunal de Ética e Disciplina, que não é um órgão da OAB, não, mas é um departamento que existe em todos os conselhos seccionais. Aqui o recurso vai para onde? Para o Conselho Seccional e depois para o Conselho Federal. Primeira instância, segunda instância e terceira instância administrativa. Beleza? Então, se quer na sua prova, o presidente do Conselho Seccional determinou o arquivamento de um processo, um arquivamento liminar. O recurso vai para onde? Para o Conselho Seccional e depois para o Conselho Federal. O Tribunal de Ética e Disciplina puniu o advogado com uma suspensão. Recurso para onde? Conselho Seccional, Conselho Federal. Pode parecer estranho, gente, porque a decisão do presidente do Conselho Seccional vai para o próprio conselho de onde ele é presidente. É isso mesmo, pessoal. É porque a decisão monocrática dele agora é revista por um órgão colegiado. Tanto é que na sua prova pode cair simplesmente Conselho Seccional ou pleno do Conselho Seccional. Maravilha? É isso aí. O Conselho Seccional, gente, ele também vai criar os outros 2 órgãos do OAB. Quais sejam? As subseções, que a gente vai estudar agora, e a Caixa de Assistência dos Advogados. Beleza? E antes de falar das subseções, vou mandar um beijo para o pessoal lá da franquia de Juiz de Fora, viu? Estamos juntos aí, pessoal. Em breve eu quero estar aí, hein? Juiz de Fora, vizinha aqui do Rio de Janeiro, não é isso? Vamos lá, pessoal. Vem para cá. Então, para que um conselho seccional crie a subseção, tem que ter pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente.
Mas se por acaso tiver mais de 100, dentro dessa subseção pode ter um conselho de subseção. Um conselho de subseção. O que vai adiantar? Ah, agora ela vai ficar mais importante, ela pode fazer mais coisas. Aquelas coisas que estão no artigo 61, parágrafo único do Estatuto. Beleza? Tranquilo? Como, por exemplo, receber um pedido de inscrição no quadro de advogados estagiários. Então, se um estudante de direito que é da entrada na carteira da OAB e mora no interior, se naquela subseção tiver conselho, ele dá a entrada por ali mesmo. Eles vão juntar a documentação, vão mandar para o conselho seccional, quando voltar ele pega a carteira dele lá. Já pode esse conselho de subseção ter o que, gente? Tem competência para iniciar um processo disciplinar contra o advogado, colher as provas, mas depois tem que mandar para o conselho seccional, porque lá no conselho seccional é que tem um tribunal de ética que vai julgar. Tá bom? Gente, vou falar uma coisa que nunca caiu, pode ser que caia na sua prova. Quantos advogados domiciliados profissionalmente precisa ter para criar uma subseção? Pelo menos 15. Muito bem, ouvido aqui, viu? Bem alto agora. E pode gritar aí na sua franquia, tá? E em casa eu não sei se pode gritar, né? Pode acordar um parente, esteja dormindo, mas você que está na franquia pode gritar. Quantos advogados precisa ter para se criar um conselho de subseção? Mais de 100. Muito bem, ouvido aqui do Rio de Janeiro, né? Gente, olha só, esses números de 15 para criar a subseção, de pelo menos 15, e esse número de mais de 100 para criar um conselho de subseção, esses números podem ser aumentados, essa exigência pode ser aumentada através de regimento interno. Não cai regimento interno na sua prova, mas eles podem muito bem fazer uma pergunta cuja resposta seja regimento interno. Basta que eles perguntem isso. Através de que ato normativo pode ser aumentado o número para se criar subseção e conselho de subseção, através de regimento interno. Vejam vocês que esses números, essas exigências, podem ser aumentadas, mas não podem ser diminuídas. Beleza? Muito bem. Outra pergunta que ainda não caiu, gente. Em todos os conselhos seccionais e em todas as subseções que tem o conselho, só nas subseções que tem o conselho e em todos os conselhos seccionais, existe a obrigatoriedade de ter 3 comissões. Quais são as comissões obrigatórias? Comissão de Direitos Humanos. Guarda isso, hein? Comissão de Estágio e Exame de Ordem, que na prática eles até separam, uma de estágio e uma de exame de ordem, mas para sua prova eles botam comissão de estágio e exame de ordem. E uma terceira comissão de orçamentos e contas. Tá legal? Comissão de orçamentos e contas. A criação de outras comissões é de mera liberalidade, tá? Então pode ter comissão do novo CPC, comissão do Código de Processo Penal, comissão de assuntos legislativos, a qual eu pertenço aqui no Rio de Janeiro, né? Comissão da advocacia criminal. A criação de comissões é de mera liberalidade, mas essas 3 são obrigatórias. Maravilha? Vou repetir, hein? Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Estágio, Exame de Ordem e Comissão de Orçamentos e Contas. Maravilha? Vamos seguir aqui para a gente terminar órgãos da OAB e partir para o próximo tema. Bom, olha aqui, vamos à tela, olha lá. Deixa eu mudar de cor aqui. Muito bem. Bom, a Caixa de Assistência dos Advogados, como o próprio nome já diz, ela tem a finalidade de assistir o advogado. Pelo simples fato de os advogados e de os estagiários estarem inscritos na OAB, já há uma série de benefícios. Desconto em livraria, desconto em ótica, desconto em farmácia. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a CAARJ, né? A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, ela dá plano de saúde gratuito, plano odontológico gratuito para todos os advogados que estiverem em dia com a sua anuidade. Então, todo ano o advogado ganha uma carteirinha da Golden Dental. É um benefício. Outros benefícios podem ser criados também pela Caixa do seu estado. Desconto em academia, desconto em restaurante, desconto na passagem aérea na TAM, tem. Advogado tem desconto para alugar carro na Localiza, não é?
Enfim, pode ser que tenha outras locadoras também, tá? Só dei exemplos que eu conheço, maravilha? E sem cachê para isso, maravilha? É isso aí, turma. Agora, olha só, de onde é que vem esse dinheiro todo? Cuidado que isso nunca caiu, hein? Eu só estou falando coisas que realmente não caíram, porque o grosso vocês já vieram estudando. Tá certo, estou repetindo algumas coisas também que já caíram, tal, mas estou aproveitando para dar pinceladas naquilo que ninguém nunca ficou atento. Vê lá, hein? Alguma coisa disso vai cair. Abre o olho. Abre o olho e guarda no ouvido, né? E guarda aqui, na cachola. Beleza? Vem para cá, minha gente. Olha lá. De onde é que vem esse dinheiro todo para a Caixa de Assistência dos Advogados? Criar, né, livrarias com desconto, criar farmácias com desconto para advogado, dar plano odontológico gratuito em alguns estados. Quais são as fontes de renda da Caixa? Pois é, gente, são duas as fontes de renda. A primeira delas é que metade líquida das anuidades vão para a Caixa de Assistência dos Advogados. Metade líquida vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. Quando eu pago a anuidade, um pouquinho do dinheiro vai para o Conselho Federal, vai uma parte lá para o Fundo de Investimento, né, do Advogado, FIDA, e o que sobrar, metade vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. E tem uma outra fonte de renda. Quando a gente paga custas judiciárias, não tem lá o percentual para a Caixa de Assistência dos Advogados? Pois é, percentual das custas judiciárias. Maravilha? É dinheiro que não acaba mais. Não é isso mesmo, gente? Muito bem. Bom, olha só, pessoal. A OAB, ela tem por natureza jurídica qual é, hein? Qual é a natureza jurídica da OAB? A OAB é uma entidade sui generis, pessoal. Porque não existe no ordenamento jurídico nenhuma entidade par, nenhuma entidade como ela. Ela goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Cuidado com isso. O Estatuto diz que a OAB ela tem imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Nós sabemos que existe um errinho aí técnico nisso, né? Professora Josiane Minardi, professor Eduardo Sabag, poderia nos explicar melhor o quê? Que imunidade tributária é dada pela Constituição Federal. Quando é dada por lei, pelo Estatuto, o nome é isenção tributária. Não me interessa isso. Se cair em tributário, maravilha. Direito tributário, Sabag, Josiane, né? Enfim, eu rendo homenagem para eles, né? Uma matéria aí, para mim, era dificílima de aprender. Eu só aprendi quando for assistir a aula do Sabag e da Josiane. Juro que eu assistia recentemente aí para poder aprender de vez tributário, né? E foi lá que eu aprendi isso, olha que bacana, né? Gente, para a sua prova letra de lei, se cair em deontologia, de acordo com o Estatuto, a OAB tem imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços? Sim, é isso aí, letra de lei. Porque na prática a gente sabe que não é imunidade, é isenção, mas letra de lei. Maravilha? Muito bem, pessoal. Depois, a OAB não mantém qualquer vínculo funcional ou hierárquico com qualquer órgão da administração pública direta ou indireta. Talvez por isso não seja considerada uma autarquia, né? A sigla OAB só pode ser usada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nem que tenha um fazendeiro que tenha muito ovo de galinha sobrando, e tem galinha em tudo quanto é tipo, né? De tudo quanto é espécie, raça, sei lá como é que fala, marca de galinha, né? Marca de galinha, vê se pode, gente, né? Então, olha lá, não sei nem qual é a espécie lá da galinha, né? Mas tem ovo amarelo, tem ovo branco. Aí o fazendeiro vai querer registrar na junta comercial ovos amarelos e brancos, OAB. Ele não vai conseguir botar o nome dele da empresa de OAB, porque essa sigla OAB é privativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Nenhuma outra empresa pode ter essa sigla. É uma coisa boba, mas que é importante a gente saber. As salas da OAB, sala de reunião, sala de biblioteca, aquelas salas têm nomes, e só pode ter nome pessoas mortas. Maravilha? Gente, além da OAB, a gente tem o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi criado antes da criação da OAB. Aliás, o IAB foi criado com vistas a se criar a OAB, que é a nossa entidade de classe. Mas o presidente do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, quando for visitar a OAB, ele tem o direito de voz ou voto? Só de voz. Ele não pode votar, porque ele não é conselheiro. Assim como, vem para cá, o presidente do Conselho Seccional de Pernambuco, quando for visitar o Conselho Federal, ele tem o assento junto com a delegação lá de Pernambuco.
Mas lá no Conselho Federal ele só tem direito de voto ou voz? De voz também, gente. De votar, não. Ou seja, na casa dos outros, a gente pode dar palpite, mas votar a gente não vota em nada. Tá legal? Maravilha? É isso aí. Bom, pessoal, além da OAB e do IAB, a gente tem um sindicato dos advogados. Para que serve o sindicato? Para defender os interesses da classe de advogados e empregados. Beleza? É isso aí. Então, e o IAB que ainda existe, a finalidade é fomentar a cultura jurídica. Beleza? Muito bem. Vamos partir para o próximo assunto. Vamos falar de honorários advocatícios. Bom, gente, o Estatuto prevê 3 tipos de honorários. Pactuados, também chamados de convencionados. Os arbitrados judicialmente. E os honorários sucumbenciais. Gente, eu vou falar umas coisas aqui bem importantes, hein? Preste atenção nisso. Isso aqui, eu creio que todo mundo já saiba. Olha lá. O primeiro tipo de honorários, como o próprio nome já diz, advogado e o cliente pactuam, eles combinam um determinado valor, sendo que esse valor pode ser feito de forma verbal ou pode ser feito por escrito, sendo que o Código de Ética recomenda que seja feito por escrito, porque verbalmente, apesar de poder, é muito mais difícil de se cobrar, porque tem que entrar com uma ação de conhecimento. Quando é por escrito, não, gente. O artigo 24 do Estatuto diz que o contrato feito por escrito é um título executivo extrajudicial, né? Então é só executar uma execução por quantia certa. Quando não tem combinação nenhuma, eu sempre dou aquele exemplo do seu amigo de infância, né? Que aí você vai advogar para ele, depois você diz o valor, e aí você perde a causa e perde o amigo. Ele não quer te pagar, você pode pedir ao juiz que arbitre judicialmente, né? Isso já forma um título executivo também, tá certo? Ou ele é muito mais, ele é muito mais usado quando naquele estado não tem defensoria pública ou tem, mas está em greve. Ou então há um número muito reduzido de defensores. Então a OAB começa a indicar advogados para atuarem em assistência jurídica. Ele não vai trabalhar de graça, porque ao final o juiz vai determinar na sentença quanto o Estado vai pagar a ele. Tá certo que vai demorar uns 40 anos para receber, mas tem direito, tem. Beleza? É isso aí. E os honorários sucumbenciais? Os honorários sucumbenciais são aqueles pagos pela parte vencida, a parte sucumbente, a parte perdedora, ao advogado da parte... os honorários são pagos pela parte vencida, pela parte perdedora, ao advogado da parte que ganhou a causa, vencedora. Tá legal? Aí vejam só, pessoal, algumas observações. Vejam só, pessoal, o Estatuto da Advocacia e da OAB, ele tem um dispositivo que é o 23, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhes prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Olha só, eu estou com a lei aqui aberta, gente. É o artigo 23, parágrafo 4º. Então, olha só, se uma parte faz acordo com a outra, sem a participação do advogado, o advogado tem direito a receber tudo que foi cobrado. Se eu cobrei X para a causa toda e a parte fez acordo sem minha participação, sem minha anuência, a parte, meu cliente vai ter que me pagar tudo. Um outro dispositivo aqui, ó, 23, parágrafo 3º, gente, que diz que anula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Se no contrato tiver uma cláusula dizendo que os honorários sucumbenciais não vão para o advogado, que vão para o cliente, de acordo com a lei, isso é nulo. Só que o STF deu interpretação a isso, dizendo que, gente, honorários sucumbenciais, realmente, os destinatários são os advogados, mas eles podem combinar de forma contrária. É claro, é direito disponível. Porque os honorários sucumbenciais, eles têm uma finalidade: ajudar a parte a parte que ganhou a causa a pagar o seu advogado. Por isso que a parte que perdeu, além de ter que pagar as custas do processo, tem que ajudar a pagar ao advogado da parte contrária, que ganhou a causa. Então,
esses honorários sucumbenciais são destinatários, que tem como destino o advogado que vai fazer a contraprestação. Eu cobrei 100 mil reais, meu cliente me pagou 80 mil. E de 20 mil reais, se eu recebi de sucumbenciais, meu cliente não me deve mais nada. Só que na prática, pode ter combinação em contrária, que eu vá ganhar 100 mil mais sucumbenciais. Pode ser que eu ganhe 100 mil do meu cliente, eu pego os sucumbenciais e dou para o meu cliente. Vale o que combinarem, gente. É dinheiro, é bem disponível. Beleza? Outro que nunca caiu. Gente, é artigo 24 que eu estou lendo, tá? Não é o 23, não. 24, parágrafo 4º, parágrafo 3º. E agora o parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Então, se o advogado morre no meio da causa e entra um outro advogado que ganha a causa, os sucessores, os herdeiros, terão direito a receber proporcionalmente os sucumbenciais. Tá vendo? 24, parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida, cuidado que muita gente tem me mandado dúvidas sobre isso, hein, gente? Olha só. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tem atuado o advogado, se assim lhe convier. Gente, para executar nos próprios autos, pode ser o próprio advogado. Agora, de acordo com o Código de Ética, se o cliente não me pagou o que eu combinei com ele, e eu tiver que entrar com uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, eu tenho que sair da causa, e contratar um advogado para fazer isso. Olha a diferença. Beleza? Tranquilo? Muito bem? Gente, eu quero falar de mais coisa para vocês, hein? Vamos revisar outro tema agora? Vem para cá para a tela. Vem comigo. Sigilo profissional. Bom, gente, todas as informações que o advogado obtiver no exercício da sua profissão, já nasce para ele a obrigação de guardar o segredo. E essa obrigação de guardar o segredo, esse dever surge independentemente de ser passada uma procuração, independentemente de ser fechado um contrato de honorários. O simples fato de eu saber aquilo em uma consulta jurídica, mesmo que ele não me contrate, eu já tenho o dever de guardar o segredo. Tá? Embora a redação não tenha ficado tão contundente quanto do Código de Ética antigo, ainda é assim, gente. Porque senão, nenhum cliente ia confiar no seu advogado e contando-lhe a verdade. Então, é um direito do advogado, porque ele pode se recusar, mas também é um dever. Ou seja, ele não pode, como testemunha, se eu for notificado, intimado para ser testemunha em uma audiência, a favor ou contra, gente, defesa ou de acusação, eu não posso depor sobre aqueles fatos em juízo se eu fui advogado dele, mesmo que em uma consulta gratuita, eu não posso. O problema é que já tivemos respostas na prova da OAB, da banca FGV, que eram diferentes. Primeira, o advogado pode depor, mas não pode falar nada do sigilo. Então ele vai lá fazer o quê? É porque entende-se que se ele senta lá na cadeira e fala, excelência, eu não posso depor sobre os fatos por causa do sigilo profissional, isso já é um depoimento. Essa resposta já é um pouco antiga, de uma prova antiga. As provas mais recentes, em que cobraram isso, a resposta tem sido, o advogado não pode depor. Vai fazer uma petição, ou vai informar no dia da audiência, lá no pregão, excelência, não precisa nem abrir a sentada aí. Aliás, abre a sentada, mas não abre depoimento para mim, eu não vou depor por causa disso. E ele bota na sentada lá, sem abrir depoimento. Tá? Ou seja, realmente, é o tipo de coisa que é maldade da banca quando vem colocando esses pormenores. Tá legal? Mas enfim, gente, o advogado deve se recusar a depor quando ele soube daquele assunto trabalhando. Agora, muitas das vezes o advogado, ele precisa utilizar o segredo para defender a vida de alguém, a honra de alguém, ou quando o cliente afrontar o próprio advogado. E em defesa própria, o advogado tem que se defender. Quando, por exemplo, o cliente acusa o próprio advogado de um crime que ele, cliente, praticou. Maravilha? Tudo bem? É isso aí. E às vezes o advogado precisa daquela informação para defender o seu cliente no tribunal do júri, enfim, numa sustentação oral, mas aí o cliente tem que autorizar. Se for numa contestação, né, às vezes a própria assinatura do cliente na contestação já indica que ele autorizou. Maravilha? A própria assinatura do cliente na contestação indica que ele estava ciente que o advogado estava revelando aquilo. Maravilha?
Perfeito? É isso aí. Vamos a mais um tema. Conferência Nacional dos Advogados mudou. Agora é Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, CNAB. Gente, a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é o órgão máximo de consulta do Conselho Federal. Cuidado, não é órgão da OAB, mas o Regulamento Geral diz que é o órgão máximo de consulta do Conselho Federal. Ou seja, gente, como o próprio nome já diz, a CNAB, Conferência Nacional de Advocacia Brasileira, isso mudou ano passado o nome, viu? Para não confundir com o CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados, que nem cai na sua prova, mas existe, tá? Lá no site da OAB. Pois é, gente, é um congresso, uma conferência, um seminário, que se realiza de 3 em 3 anos. Se realiza de 3 em 3 anos. Sempre a cada 3 anos. Sendo que, na verdade, ele se realiza no segundo ano. Ou seja, dá certinho, né? Ó, no segundo ano do mandato, 1, 2, 3. Tá certo? Ou seja, é de 3 em 3 anos. Mas é sempre no segundo ano de cada mandato, já que os mandatos no OAB têm duração de 3 anos. Sendo que no primeiro ano do mandato, eles já combinam para o ano que vem, para o próximo ano, que é o segundo ano do mandato, a data, o tema e o local. O último foi no Rio de Janeiro e o tema foi o novo Código de Ética. Essa Conferência Nacional vai chegar a determinadas conclusões, como se fosse jurisprudência, que não tem efeito vinculante. Tem caráter de recomendação para os conselhos seccionais. E olha aqui, ó, essa Conferência Nacional de Advogados, ela é formada pelos seguintes membros. Por membros efetivos e por membros convidados. Quem são os membros efetivos, pessoal? São os presidentes e conselheiros que estiverem presentes. E também advogados e estagiários que se inscreverem. Maravilha? Muito bem. E convidados? São os convidados. Podem convidar ministro, advogado, professor. E quem vai votar para formar essas jurisprudências, pessoal? Essas conclusões de caráter de recomendação? Efetivos. Todos votam. E convidados? Só vota se for advogado. Tá? Eles podem convidar um ministro, não vai votar, mas se for advogado, vai votar. Beleza? Lembrando que o estagiário não vota nas eleições da OAB, mas ele vota na CNAB. Maravilha? É isso aí. Pessoal, vamos pular um pouquinho lá para o Código de Ética e Disciplina novo? Pois é, algumas alterações foram feitas, não é, no ano passado, com o novo Código de Ética, e vamos aqui passar por alguns pontos importantes, tanto aqueles que permaneceram, quanto com as novidades. Gente, o advogado, ele sempre deve estimular a conciliação e não só a pensar em litigar. Não é isso? O advogado, quando ele é advogado empregado, ele pode se recusar a defender aquela empresa se alguns dos advogados daquela empresa quiserem processar aquela empresa. Claro, ele não pode ser obrigado, porque às vezes é um direito dele também. E ele não pode, ele pode querer não processar agora, mas pode querer processar no futuro. Tá legal? O advogado, ele deve evitar a praticar a lei de temerária. A lei de temerária é quando o advogado, em conluio com o cliente, altera a verdade dos fatos ao propor uma ação. Não é isso? Olha só outra coisa aqui. Eu não posso botar procuração em cima de outra procuração. Se já tem advogado nos autos, para eu entrar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tem que constar os autos. Depois, eu tenho que pedir ao colega advogado que está nos autos um subestabelecimento sem reserva, ou vou pedir a ele que renuncie. A diferença é que quando ele renuncia, eu tenho que juntar nova procuração depois. E ele vai permanecer por até 10 dias depois que o cliente tomar ciência. Né? Quando ele me subestabelece sem reserva, ele já me dá de bandeja. Não tem nada de 10 dias, porque ele está entregando o processo para mim. Agora, se esse colega advogado não quiser subestabelecer para mim e não quiser renunciar, eu vou para o terceiro passo. Eu peço ao cliente para revogar e junto uma nova procuração. Beleza? É isso aí. Então, se já tem advogado nos autos, eu tenho que seguir esse caminho.
Só que se eu tiver um motivo plenamente justificável, de caráter urgente e inadiável, eu posso botar a procuração em cima da outra. E a última fica valendo. Mas isso só se tiver motivo de caráter urgente e inadiável. Certo? Bom, se eu estou sentindo que o meu cliente está desconfiando de mim, está inseguro, o que eu tenho que fazer? Tenho que ter um DR com ele. Vou discutir relação. Olha só, você não está confiando em mim, o que está acontecendo? E depois que discutirem relação, se ficar tudo bem, o advogado segue. Se não, o advogado vai subestabelecer para alguém ou renunciar. Maravilha? Bom, muitas das vezes, o advogado é procurado por clientes que acham que sabe mais do que o advogado. E fica querendo mandar no advogado, não, faz isso, faz aquilo, eu entendo que tem que ser assim. Às vezes é formado em direito, às vezes o cliente é um juiz, às vezes um cliente é um delegado de polícia, às vezes esse cliente é um promotor de justiça. E o advogado tem que virar para ele e falar, olha só, eu concordo, você realmente é conhecedor do direito, mas eu entendo que o caminho é esse, na advocacia é diferente, né? Enfim, e vai seguir o caminho de quem? Dele, próprio advogado, mas esclarecendo ao cliente, olha, eu entendo que tem que ser assim por causa disso, disso, daquilo. Maravilha? Beleza? Muito bem. Ainda na esteira do Código de Ética e Disciplina, advogados que sejam sócios de um mesmo escritório, ou às vezes não são nem sócios, eles só trabalham no mesmo espaço para cooperação recíproca, para dividir as despesas. Não interessa, dentro daquele escritório não pode ter autor e réu. Um advogado é advogado autor e outro advogado é advogado réu. Cuidado para não confundir isso com um crime de patrocínio simultâneo. Se eu for advogado do autor e do réu, eu pratico crime de patrocínio simultâneo, artigo 355 do Código Penal. Mas se eu sou advogado do autor e o meu sócio é advogado do réu, não há crime, mas há uma infração disciplinar. Porque a responsabilidade penal, ela é pessoal. Maravilha? Muito bem, gente. Eu posso advogar contra ex-cliente ou contra ex-empregador? Posso sim, desde que eu guarde o segredo profissional e desde que não seja a mesma causa. Por quê, gente? Se eu sou advogado de uma empresa, por exemplo, saio e vou advogar contra essa empresa, eu posso em novas causas. Porque se eu mudar de lado, naquele mesmo processo que eu era advogado da empresa, passar a advogar para outra parte, eu pratico um outro crime. Qual que é? Inclusive, um crime caiu na prova oral da magistratura aqui do Rio de Janeiro. Perguntaram ao candidato na prova oral o que era tergiversação. E o que é tergiversação? É o advogado ou procurador judicial, então o estagiário também pode praticar esse crime, mudar de lado. Ele é advogado autor e no mesmo processo ele passa a advogar por réu. Tergiversação. Então eu posso advogar contra ex-cliente? Posso, desde que não seja o mesmo processo, porque senão eu pratico o crime de tergiversação. Mas em novas causas eu posso, desde que eu guarde o segredo profissional. Beleza? Ainda no Código de Ética e Disciplina, no mesmo processo, ou eu sou advogado ou eu sou preposto. Os dois ao mesmo tempo, simultaneamente no mesmo processo, eu não posso. Maravilha? Beleza? É isso aí. Outra coisa, gente, o advogado, de um modo geral, eu digo qualquer advogado, tá? Eu não digo dos criminalistas, tá? Que são advogados diferentes. Maravilha? Olha aí, ó. Quem é que gosta de direito penal aí, hein? Quem é que vai fazer a segunda fase aí? Ó, tô vendo daqui, hein? Dispositivo aí, ó. Tá certo? Muito bem, galera. Olha só. Os advogados, de modo geral, tá? Eles podem recusar uma causa, que seja contra a ética, contra a moral, porque ele está vendo que o cliente dele é um sacana, não é? Ele pode se manifestar se ele já tinha uma opinião em contrário, mas tudo isso é diferente na área criminal. O artigo 23 do atual Código de Ética e Disciplina diz que é direito e dever do advogado a assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. É claro que eu posso recusar causas criminais por vários motivos. Se aquele cliente praticou um crime contra mim, contra um parente meu, porque ele não quer pagar o valor que eu fixei, né? Agora, eu não posso recusar, mas ele é réu confesso, esse crime é hediondo. Tá certo que na prática não é assim. Se você não faz criminal, você vai indicar para um colega que faz, né? Sem pedir comissão de indicação, porque isso é proibido, hein? Eu só posso ganhar comissão de indicação quando eu tiver um contrato de advogado associado. Um escritório que faz cível, né? Faz parceria comigo, como eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Vários escritórios cíveis têm contratos comigo de que quando tiver um cliente criminal, vão me mandar. Eu faço no meu escritório e eu divido lá os honorários.
Por quê, gente? Porque isso foi um contrato registrado na OAB. Aí pode. Mas de boca, ó, tô te mandando um cliente aí, 10%, 20% dos honorários, vem para mim. Não pode. Maravilha? Isso não pode acontecer. Então, é direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Então, se cai na sua prova isso, qualquer advogado, quando for procurado para fazer uma defesa criminal, não poderá se recusar por esse motivo. E não existe causa criminal indigna de defesa. A nova redação do artigo 23 também do novo Código de Ética e Disciplina, lá nos parágrafos. Maravilha? Beleza. Subestabelecimento, gente, com ou sem reserva de poderes? O subestabelecimento com reserva de poderes, eu estou com as mãos dadas. Tanto eu quanto o colega podemos atuar. Não é isso? E eu não preciso avisar para o cliente, porque é ato pessoal do advogado da causa. E o subestabelecimento sem reserva de poderes? Eu estou sem as mãos dadas, eu estou mandando a causa para o colega, estou ficando sem reserva nenhuma para mim. É claro que esse tipo de subestabelecimento exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Né? Sempre que eu subestabelecer com reserva para alguém, esse alguém está chegando no processo. Então eu tenho que combinar com ele quanto cada um vai ganhar. E se tiver briga, depois, caiu na última prova, o Tribunal de Ética e Disciplina funciona como um mediador. Agora, o advogado subestabelecido com reserva de poderes só pode cobrar honorários do cliente na justiça junto comigo, que foi quem subestabeleceu para ele. Maravilha? É isso aí, pessoal. Antes de seguir, momento beijo para todo mundo de São Paulo que me acompanhou lá, que esteve lá comigo, lá no Revisaço. Fomos muito bem recebidos, né? Enfim, beijo para Nani, para o Rafael, para a Bruna, para todo mundo que estiver lá. A galera do Instagram está sempre fazendo as perguntas, interagindo comigo. Tem a Taninha, gente, é tanta gente aí do Brasil que eu estava com uma lista aqui, ó, né? A rapaziada aí. E a mulherada interagindo com a gente pelas redes sociais, tirando dúvida. Embaixo da foto a gente vai batendo aquele papo e tirando as dúvidas de vocês aí. Um beijo muito carinhoso para todos daí, tá? Pessoal do Nordeste também, que sempre me recebe muito bem. Tem viajado bastante aí pro Nordeste. Pessoal de Manaus, pessoal de Salvador, então. Mas tem muita gente bacana lá. A Débora de Salvador, pessoal lá da franquia lá do Ceará Salvador. Gente, olha, vocês são sensacionais. Sensacionais não. Vocês são mais do que sensacionais. Vocês são sensacionais. Maravilha? Beleza? Vem pra cá, pessoal. Tem mais tema aí, hein? Tem mais tema aí. Eu quero falar com vocês agora sobre procuração. Procuração. Gente, a procuração do cliente para o advogado, ela pode ser passada com poderes gerais e com poderes especiais. Poderes gerais são aqueles poderes básicos que o advogado precisa para trabalhar desde a distribuição de uma causa, né, até a distribuição de uma ação, até os recursos em última instância. Né? E quando a lei exigir poderes especiais, eles devem vir expressos na procuração, como, por exemplo, o artigo 105 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para acordar, discordar, transigir, reconhecer direitos sobre fundação, receber citação inicial, né? É isso aí. Olha só, em várias leis vão ter exigências de poderes especiais, como, por exemplo, no próprio estatuto. Quando o cliente não puder ir a uma reunião, ele pode mandar seu advogado, e o advogado vai participar com procuração com poderes especiais. Cuidado, que eles trocam as palavras e confundem na hora da prova. Agora, olha só, gente, vocês sabem que eu também dou aula de processo penal, não aqui nos cursos da OAB, né? Temos o nosso curso aqui de Advocacia Criminal do CERAS, curso de Prática Penal 2016, nas faculdades. Aliás, vou mandar um beijo aí também para os meus alunos da faculdade que estão me assistindo, né? Carol Arieira, Thaís Tagliari, que eu já vi aqui pelo Instagram, que está assistindo a aula, tirou até aí a nossa foto e postou, né? Eu tenho acompanhado todos vocês, viu, pessoal? Todo mundo aí também, lá da FGV, da Cândido Mendes, meus alunos de processo penal, juizado especial criminal, né? E olha só, gente, presta atenção aqui numa coisa. O artigo 44 do Código de Processo Penal, ele traz um tipo de procuração que é bem diferente. O advogado, para entrar com a queixa-crime, para oferecer, para propor
né, oferecer uma queixa-crime, além de na procuração ter poderes especiais para oferecer a queixa-crime, tem que ter o nome do querelado, do réu, e fazer menção ao fato criminoso. Tem que ter um resuminho do processo. Tem que ter um resuminho do processo. Um resuminho dos fatos, né, das ofensas. Então, poderes gerais, vírgula, em especial para oferecer queixa-crime contra o fulano de tal, vírgula, em razão das ofensas proferidas, quais sejam, 2 pontos, abre aspas, e começa a colocar todos os palavrões, com todas as palavras. Maravilha? Beleza? É isso aí. Vem para cá. Bom, gente, o advogado ele pode atuar sem procuração? Pode, gente, por 15 dias, prorrogável por mais 15. Agora, olha só, cuidado com uma coisa, gente. Olha só, o Código de Processo Civil diz que o advogado pode atuar sem procuração por 15 dias, prorrogável por mais 15, por despacho do juiz. Ou seja, o juiz tem que deixar. Essa é a resposta se cair em processo civil. Só que se a resposta cair no estatuto, em deontologia, se a pergunta for de acordo com o estatuto, é direito do advogado. 15 dias atuar sem procuração, prorrogável por mais 15. Não precisa de despacho do juiz. Cuidado, hein? Pode ser que a mesma pergunta seja feita em processo civil e também em ética. Maravilha? Bom, olha aí, me sigam no Instagram, pessoal, que eu quero postar várias dicas até o dia da prova, hein? Eu quero acertar o máximo de questões aí com vocês. Então, meu novo Instagram, olha aqui, ó. Eu tenho paulomachado.rj, mas eu fiz um específico aqui para vocês, ó. 10 em ética. Maravilha? 10 em ética, pessoal. Então, eu vou estar fazendo os comentários no domingo, né, a respeito aí da prova também, como é que foi. Vocês acompanhem lá, vou estar interagindo com vocês, ver se cabe anulação ou não. Tá? Nós estamos juntos nessa, pessoal. O sucesso de vocês aí é a minha felicidade, beleza? É o que eu mais quero. Então, meu Instagram, me sigam lá, por favor. 10 em ética, que eu vou fazer várias dicas aí, tá certo? Snapgram, vou interagir com vocês até o dia da prova. Reta final é revisar ética, pessoal. Não tem outro caminho. Não tem outra receita para sua aprovação. Maravilha? Eu sei que tem muita gente que ainda vai assistir ao Fechando Ética ainda, hoje à noite aí, né? Que já adquiriu o curso lá pelo site. Muitos assistem até domingo de manhã, não é? Então nós estamos juntos aí, pessoal. Rumo à sua aprovação com 10 em ética. Maravilha? Vem para cá. Um outro assunto que eu vou abordar com vocês ainda é sobre... Olha aqui, ó. Eu sei que é um assunto bem facilzinho, mas é importante a gente estar lembrando também, pessoal. Tipos de inscrição. Bom, são 3 os tipos de inscrição para advogado, né? Principal, suplementar e por transferência. A principal é aquela que você faz naquele conselho seccional onde você pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Se você tem dúvida em onde você vai estabelecer o domicílio profissional, faça onde tem o domicílio civil. Na dúvida, prevalece o domicílio civil. Maravilha? Com essa inscrição principal, você pode advogar ilimitadamente naquele estado e limitadamente, eventualmente, qualquer outro. Porque quando você passa a exercer advocacia com habitualidade em outro estado, surge a necessidade de tirar a instrução suplementar. E como é que se afere essa habitualidade? Ou quando eu tiver mais de 5 causas por ano em outro estado, ou quando eu estiver estabelecendo uma filial. E todos os sócios são obrigados a ter inscrição suplementar, quando for abrir uma filial lá. Não é isso? Inscrição por transferência é quando há mudança efetiva de domicílio profissional. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Bom, gente, o estagiário só tem um tipo de inscrição, cujo nome é inscrição de estagiário. E deve ser feita naquele conselho seccional onde estiver localizada a faculdade dele, o curso jurídico, mesmo que ele resida, mesmo que ele more em outro estado. Beleza? Muito bem, pessoal, olha só. Quando o advogado ele for processado criminalmente, ou estiver sendo investigado criminalmente em um inquérito policial, ou quando ele for vítima, sempre em uma situação ligada à sua profissão, além do advogado particular que ele vai arrumar, a OAB ainda vai mandar um representante para
para acompanhar aquele processo também, mesmo que o advogado já tenha arrumado um advogado particular. Beleza? É isso aí que está no artigo 16 do Regulamento Geral. Maravilha? Muito bem. Bom, a Medalha Rui Barbosa é a maior homenagem que a OAB pode prestar a uma grande personalidade da advocacia brasileira. Essa Medalha Rui Barbosa ela é concedida pelo Conselho Federal uma única vez a cada 3 anos, em sessão solene. Então, a cada 3 anos, um advogado ganha essa Medalha Rui Barbosa. Esse advogado que foi agraciado com a Medalha Rui Barbosa, ele pode participar das sessões do Conselho Federal, com direito a voz ou voto? Só voz. Ele não pode votar porque ele não é conselheiro. Maravilha? Beleza? É isso aí. Bom, deixa eu apagar aqui a tela para a gente botar mais uma dica aqui. Bom, gente, sobre direito ao advogado, é sempre importante a gente lembrar que o artigo 7º do Estatuto, o inciso 5º sofreu influência por ação direta de inconstitucionalidade e o inciso 9º também. O inciso 5º, gente, é aquele que diz que o advogado tem direito a ficar preso até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória em uma sala de estado maior, não é? Só que essa sala, de acordo com a lei, deve ser reconhecida pela OAB. Só que o STF entendeu que não precisa ser reconhecida pela OAB. Agora, se não tiver uma sala como essa, tem direito a ficar preso domiciliarmente. Isso continua. O inciso 9º queria trazer 3 direitos para o advogado. O direito de ele fazer sustentação oral quando, hein, gente? Em qualquer recurso após o voto do relator, pelo prazo de 15 minutos ou mais. Só que isso tudo foi considerado inconstitucional. Por quê, gente? Porque ele não tem direito a qualquer recurso fazer sustentação oral. É só naquele recurso em que haja previsão legal. Após o voto do relator, tem que ser antes. Observação. O único lugar em que o advogado continua podendo fazer sustentação oral após o voto do relator é se na pergunta for de acordo com o Código de Ética e Disciplina. Porque nos processos disciplinares da OAB, ainda é após o voto do relator. Agora, se não for processo disciplinar na OAB, é sempre antes do voto, seja em processo judicial ou em processo administrativo. E esse prazo de 15 minutos ou mais pode ser menos também. Ainda no artigo 7º, o parágrafo 2º, a letra da lei diz que o advogado tem imunidade profissional se no exercício da profissão praticar injúria, difamação ou desacato. Só que o desacato foi considerado inconstitucional. Não é isso? Então, o advogado só tem imunidade à injúria e à difamação. Agora, olha só. O parágrafo 4º diz o seguinte, pessoal. O Poder Judiciário deve criar salas para uso dos advogados nos fóruns e nos juizados especiais. E o Poder Executivo deve criar salas para os advogados nos presídios e nas delegacias. E essas salas são de uso e controle da OAB. Só que o STF, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que a OAB pode usar sim, mas controlar não. Então, na lei diz que a OAB pode usar e controlar. Usar pode, controlar caiu, não tem mais validade. Beleza? Por quê, gente? Porque quem vai controlar é o órgão que criou. Eu vou achar mais um aqui que nós tivemos ação direta de inconstitucionalidade. Cuidado com isso, gente. A gente comentou que diz que é nula qualquer cláusula que tire do advogado o direito a honorários sucumbenciais. Já conversamos sobre isso. Temos o artigo 50 também, deixa eu localizar aqui, para mostrar para vocês. Para fins dessa lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Ou seja, diz que o presidente da OAB, gente, pode mandar, requisitar do Poder Judiciário cópia de processo. Onde é que já se viu, gente? O presidente da OAB vai mandar nisso? Claro que não.
Aí foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, que é aquela mesma, 1127-8, e o STF entendeu, olha, essa expressão requisitar, na verdade não é requisição no sentido de ordem, como a gente fala muito em processo penal, né? Não, essa expressão requisitar tem a ver com requerer com motivo justificado e fundamentado. Maravilha? Ou seja, abrandaram um pouquinho essa expressão. Maravilha, pessoal? É isso aí. Ó, ainda em relação ao entendimento do STF, outra ação direta de inconstitucionalidade, gente, preste atenção. Você já viu concurso para juiz eleitoral? Não, não existe. A justiça eleitoral ela é formada por juízes que vêm do fórum, mas também tem vagas para advogados. A Constituição diz, nos TREs e no TSE, 2 anos prorrogáveis. Então, juiz não pode ser advogado. Acontece que o STF entendeu que o advogado que é juiz eleitoral pode advogar. Agora, cuidado, gente, porque a banca da FGV nunca pediu isso, mas isso caía bastante lá na banca do CESP. Só que a resposta correta, na verdade, estava sempre errada. Por quê? Porque eles copiavam a notinha de rodapé do seu vademecum. Se você abrir seu vademecum, lá no artigo 28, inciso 2º, lá vai dizer o quê, gente? Lá vai dizer que o STF entendeu que não há incompatibilidade para juízes eleitorais. Só que depende do juiz eleitoral, gente. Porque se for o juiz eleitoral que veio da advocacia, esse sim é que pode advogar. Porque o juiz eleitoral, que também é juiz de direito, ele não pode advogar, porque nem a OAB mais ele tem. Ele já cancelou. Tá legal? Ó, daqui a pouquinho no meu Instagram, eu vou repostar. Daqui a pouquinho, gente, lá no meu Instagram, eu vou repostar aquele macete do Freak Fic. Tá certo? Já eu estou repostando, que é aquele macete que com 7 letras vocês vão acertar qualquer questão que vier sobre o assunto de infrações e sanções disciplinares. Eu estou sentindo que isso vai cair na prova de vocês lá de domingo. Se ligue nisso aí, tá certo? Bom, gente, então nessas dicas finais ainda, vou falar do advogado empregado. Olha aqui, gente, anota isso aqui é rapidinho. O advogado empregado é aquele que preenche todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. Quais são? Habitualidade, onerosidade, pessoalidade, subordinação. Só que o advogado, mesmo na condição de empregado, ele mantém a sua isenção e independência técnicas. Maravilha? E olha só, gente, o advogado empregado, em regra, ele trabalha 4 horas por dia ou 20 horas por semana, salvo se houver acordo ou convenção coletiva de trabalho ou em caso de dedicação exclusiva. Se houver dedicação exclusiva, passa a ser de 8 horas por dia. Agora, o que o advogado trabalhar, além das 8 horas por dia, ou além das 4 das 20, né, como regra, ele tem direito a receber hora extra, que é de 100% ou mais, não pode ser menos. E se o advogado trabalhar à noite, das 20 horas de um dia até as 5 da manhã, aí tem um adicional noturno que é de 25%. Maravilha? Bom, pessoal, vamos chegando então ao fim da nossa revisão, né? Professora Ana Cristina, a melhor professora de processo penal do Brasil, vai entrar com vocês. Sou apaixonado por essa professora, né? A melhor de todas do Brasil, né? E, pessoal, olha só, no dia da prova, nada de ficar indo com medo lá para a prova, gente, pelo amor de Deus. É uma chance que vocês vão ter, pessoal, de poder ter mais sucesso na vida de vocês. É só mais um degrau. Imagina se você tiver medo de tudo, gente. Porque tudo na vida é uma prova, né? Olha só, você vai fazer entrevista de emprego, é uma prova. Uma sustentação oral, uma prova. Cada cliente que eu atendo é uma prova, né? Você vai para balada, vai chegar na gatinha, no gatinho, é uma prova. Tudo na vida é uma prova, gente. Então não vai domingo, é a prova da OAB. Não, é a prova da OAB. É só mais uma prova. É claro que todo mundo quer passar, gente. E não passar não leva ninguém à morte, tá? A vida segue e você vai lá, jogue duro, vá sério. Agora, vá sem medo, de verdade. Você não pode levar essa responsabilidade. Mas se eu não passar, não vou ser efetivado, não vou ser efetivada. Não leve isso para a prova, gente. Vai lá. Porque na pior das hipóteses, isso é uma realidade, não estou aqui para enganar ninguém, né? Daqui a 3 meses, 4 meses tem outra, daqui a 12 semanas, pessoal, daqui a 15 semanas tem outra. Vá para vencer. Vá seguro, você está fazendo a sua parte. E pode ter certeza que essa hora vai chegar. E eu torço muito para que seja nessa. Vamos juntos, amo muito cada um de vocês. Uma aprovação com 10 e ética, galera! Vamos juntos!